inclusive, a gente está falando, né, desse encontro com ela e Vladimir Putin, não tem como também não te perguntar sobre o acordo de grãos, né, suspenso pela Rússia. Na semana passada, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, a gente teve ali, né, que o Sergei Lavrov chegou a falar que Moscou só estaria disposto a voltar para algum tipo de acordo de grãos ali, elencou várias condições para se voltar, né, ali, enfim, né, principalmente ali, acho que Moscou tem acusado muitos ucranianos e a OTAN de estarem usando aí mecanismos para ato que eles chamaram, né, vou colocar aqui na boca deles como atos terroristas, mas eu queria entender de fato, você acredita, né, que esses pedidos colocados ali pela Rússia devem ou podem ser atendidos para voltar a ter esse escoamento de grãos? É uma grande preocupação também se essa situação, até mesmo com muitos portos afetados, isso não pode trazer uma pressão inflacionária novamente por conta dessa suspensão do escoamento lá pelo Mar Negro? Não há dúvida, a pressão inflacionária vai existir, é uma questão de tempo. A gente viu alguns gêneros alimentícios, milho começou a subir, a gente viu também trigo. Lembrando que quando a gente assistiu à primeira invasão, esses gêneros chegaram a subir mais de 20%, impactou a nossa inflação no Brasil, e a tendência é que aconteça o mesmo, né? Você tem a produção de mais de 10% do trigo mundial saindo pela Ucrânia e mais de 15% do milho, então esses números vão impactar a inflação do Brasil e dos outros países de uma maneira geral. Isso pode até diminuir o ritmo de queda da taxa de juros nos próximos meses que a gente está esperando. Se a gente está esperando aí quedas de 0,5, que o mercado está dizendo, pode ser que só venha 0,25, com o temor disso. Quando a gente faz uma análise, Paula, sobre agências de rating que botaram melhoras nas contas públicas brasileiras, como a Fitch, eles obviamente olham as contas públicas brasileiras, mas um fator interessante é que todas elas estão hoje mais preocupadas no quão o impacto geoeconômicos de disputas militares e cadeias produtivas impactam os países do que, de fato, na razão de vida PIB. Então, você está com outro elemento que está sendo muito importante. O Brasil tem uma certa blindagem em relação a isso, porque, enfim, somos uma grande economia que estamos no continente americano. Então, apesar de sermos impactados, não é um impacto 100% direto, né? Porém, com os russos agora voltaram a ter relações, são os principais players que podem pressionar Vladimir Putin a voltar para o acordo, juntamente com os indianos. Então, são justamente aqueles players que não estão aliados com o Ocidente que podem exercer o maior ponto de pressão. Isso porque eles também são impactados. A inflação de alimentos para países como a Índia é cruel, porque você tem bilhões de pessoas para alimentar. E lembrando desse ponto em específico, o presidente Putin pede a volta do sistema SWIFT aos bancos russos. Isso não vai acontecer. Isso é uma decisão totalmente ocidental. Eles não conseguiram fazer um sistema paralelo. Eles pedem a volta da retirada de sanções sobre os seguros internacionais. Isso também não vai acontecer. Então, acho muito claro de que isso é uma tentativa muito mais de pressão após a invasão do Grupo Wagner na Rússia, e uma maneira de dizer para o Ocidente que os russos ainda têm armas geoeconômicas para usar. Mas eu não acredito que isso vai ficar impune. Eu acho que isso foi um pouco de tiro no pé, porque os seus próprios aliados vão começar a